Boa noite, graça e paz, igreja. Espero que todos possam estar bem em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui no culto de quinta, olha, o último culto do ano, dia 29. E a gente fica pensando, né? Passou rápido, passou muito rápido. Mas uma coisa a gente tem que entender, durante todo esse tempo, que pra gente também foi tudo novo, né? Essa coisa de você ter que gravar, tá aqui às quintas-feiras, não ter mais o contato com vocês, mas foi assim de uma experiência majestosa, foi muito bom. A gente, não vou mentir, friozinho na barriga, medo, desconforto, sabe? Nossa, eu tô posicionada direito, tô gaguejando, enfim, muitas coisas aconteceram, mas o que é muito bom da gente sentir e saber que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para um resultado lá atrás. Tudo isso que nós estamos passando para vocês, um pouquinho do que a gente sabe aqui, tanto eu quanto Eliton, Vitor, né? Sempre aqui nessa dinâmica, pegamos aí parábolas e falamos muito sobre parábolas, aprendemos muito sobre parábolas, e o Senhor continuou nos enchendo e falando conosco, e quando eu percebi, dia 29, olha aí, nós vamos agora para um outro ano, começar algo novo. A gente sempre fala, né? Quando no começo do ano a gente fala, vou começar a minha dieta, vou voltar para academia, né? Vou fazer algo novo. A gente põe essa meta, né? No começo do ano, tudo vai ser diferente, a gente vai fazer coisas diferentes, a gente vai mudar a nossa rotina, vai mudar as nossas vidas, e a gente fica fazendo planos para que esse ano comece e para que a gente comece a executar tudo isso. Quando, na verdade, se você não colocar o Senhor Jesus como prioridade, você não vai conseguir concluir nada disso. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês possam abrir aí para até acompanhar na Bíblia de vocês, abram em Filipenses, capítulo 4. Eu vou começar no verso 6, mas eu vou ler o verso 1 também, porque eu achei bem interessante. Eu amo Paulo. Eu me espelho muito nele, como homem, né, como discípulo, como aquele que esteve, sabe assim, em momentos difíceis, mas ele também teve momentos que ele achou que ele fazia tudo que era contrário àquilo que Deus assim queria dele, até ele entender, né? Ele perseguia mesmo aqueles que se voltavam para Jesus. Ele era perseguidor dos cristãos, então assim ele tinha essa gana de matar todos, sabe? Era algo que estava dentro dele. Foi o que ele aprendeu e ele fazia com muita vontade. E o que eu acho lindo de Paulo, a partir do momento que ele descobre e que ele entende que tudo que ele está fazendo é tudo errado, é tudo contrário ao que Jesus tem para ele, ele nunca mais volta atrás. Ele não quer mais ser aquela pessoa que ele era antes. Ele, de fato, recebe o Espírito Santo de Deus e aí o caráter dele é completamente mudado e transformado. Eu disse que ser cheio do Espírito Santo não é só você ter emoções. Ser cheio do Espírito Santo é você ser transformado, é o seu caráter ser transformado por Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando eu sou cheia de Deus, quando eu sou cheia do Senhor, aquilo que eu almejava e que achava, sabe, que era para mim e que se faz necessário, eu passo a entender que aquilo não é necessário, eu não preciso daquilo, mas eu preciso me colocar na presença de Deus e ser cheia dele a cada dia, para que a gente consiga suportar e passar por todas as adversidades que nós estamos enfrentando. Foi um ano muito turbulento, foi um ano de altos e baixos, de coisas que foram acontecendo e teve momento que parecia que não ia, mas é o que nós falamos aqui. Se eu tenho a convicção no Deus que eu sirvo, pode ficar
difícil pode vir, a adversidade que for, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Essa carta que ele escreve, que Filipenses, ele escreve a carta para essas pessoas de Filipo, ele está preso. E o que me chama a atenção nessa carta, que ele começa assim, ó, vamos lá, ó, verso 1 do capítulo 4. Porquanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, da minha alegria e a coroa permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Olha como ele começa a carta da qual ele se encontra preso. Olha como ele começa dizendo, irmãos, que ele ama e que ele sente saudade. Permaneçam firmes, firmes na alegria. E a coroa permanecei assim firmados no Senhor. Porque ele sabe que se não houver, se eu não estiver firmado em Deus, nada acontece. E ele está falando com propriedade de algo que ele estava passando para aquelas pessoas e que não era mentira, era real. Ele se alegrava nas suas prisões, ele se alegrava nos seus açoites, ele se alegrava porque ele sabia que lá atrás o que ele tinha feito tinha sido assim desastroso. Suas mãos estavam cheias de sangue, matou muitos inocentes, muitas vezes fez conchavos, se encheu de ódio. Ele está ali perto, quando Estevão é apedrejado, ele segura agora as vestes, a capa de Estevão, para que aquele homem possa ser apedrejado, sendo que aquele homem não tinha feito nada de mal. Ele matava velho, crianças, bebês, não tinha, com ele não tinha essa. Ele foi designado a isso e ele cumpria. Agora que ele tem esse encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ele percebe que tudo que ele fez só trouxe desgraça para a sua vida. E ele entende que mesmo ele preso, olha só, ele não para. Ele está preso, mas ele está lá mandando cartas de incentivo para aqueles que ele sabe que está aqui fora e que é difícil permanecer firmado em Deus. Ele sabe disso, o quanto é difícil. O quanto as perseguições vão nos tirar da presença de Deus. O quanto a adversidade e problemas e dores e situações, elas vão nos tirar da presença de Deus. O que nós temos notado durante todo esse ano que passou é que assim, a igreja começou com um número e ela foi reduzindo, e é algo que a gente olha e fala, meu Deus, mas por que, se esse seria o momento da gente ter convicção do Deus que servimos? Satanás, ele não está de brincadeira, como eu sempre falo aqui. Ele não está brincando conosco. E tudo que ele quer é roubar, é tirar de você esta convicção. A convicção de quem você é. Porque uma coisa nós temos que ter. Você sabe quem você é? Você sabe de quem você é filho? Olha só, do Deus Todo-Poderoso. O inimigo também sabe. Então todos os dias ele não vai cansar. Nós cansamos, nós paramos, nós desistimos, nós deixamos com que a tribulação ela venha até nos apagar, nos deixar sem alegria, desconfortáveis, reclamando, muitas vezes sem esperança. Não, olha só, preso. Agora nós vamos lá para o capítulo 5, o versículo 5 que fala assim, ó. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, e o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, seja os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica e com ações de graça. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso, praticai. O Deus de paz estará convosco. Igreja, perceba que a gente fala assim, nossa, eu li e eu não entendi. Não é isso que muitas vezes acontece com a gente? Nossa, eu fui lá, eu li uma passagem na Bíblia e eu não consegui entender, né? E a gente tem que voltar de novo, meditar nessa palavra, refletir nessa palavra. Mas, igreja, olha como ficou claro o que Paulo está dizendo aqui numa clareza nessa carta, que não tem como você dizer, eu não entendi. Ele está dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso? Está desesperado? Está achando que as coisas, elas fugiram do controle? Você só esqueceu de uma coisa, o Deus Todo-Poderoso, ele continua no controle. Você está sem esperança? Você está angustiado porque ele está dizendo aqui, olha, faz o seguinte, com a plenitude de conhecimento diante de Deus, por meio de oração e súplica e com ações de graça, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia! Então significa que ele está guardando os nossos pensamentos, os nossos corações, é ele quem está guardando. Então Paulo está dizendo, olha, se encha de oração, com ações de graça, súplica, e tenha certeza que ele vai fazer, porque ele é Deus. E ele continua dizendo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, sabe o que ele está dizendo? Dele mesmo, porque no final ele termina assim, o que aprendestes, recebestes, e o que ouvistes, vistes de mim. Então significa que o quê? Essa foi a primeira igreja aonde Paulo, ele coloca as suas estacas e deixa ali discípulos. Então Paulo, ele tem um amor muito grande por esta igreja, por este povo aqui, porque este povo aqui, este lugar onde ele cria um vínculo e raiz, não deixou Paulo. Estava sempre por perto, ajudando, auxiliando, inclusive na sua segunda viagem missionária, eles ajudam Paulo financeiramente para que Paulo consiga concluir a sua viagem. Então, eles estavam sempre perto. Então significa que quando eu estou perto de algo, quando eu estou perto de alguém, o que eu consigo sentir quando eu estou perto de alguem? Que essa pessoa, ela é o quê? Por mais que a pessoa, por algum tempo, ela consiga até mesmo fingir, ser dissimulada, esconder de fato quem ela é, mas não vai ficar por muito tempo, não é isso? Uma hora ou outra, a pessoa, ela cai naquilo que ela é de verdade. E Paulo está dizendo, olha, vocês viram tudo isso em mim. Eu ensinei tudo isso para vocês. Eu passei tudo isso para vocês. E no verso 10 fala assim, alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Na qual verdade estavas lembrando, mas faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade. Olha o que ele fala. Pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, também na fartura como na fome, tendo muito, enfrentando a escassez. Foi aquilo que eu disse.
Paulo foi um homem que ele teve tudo. Tudo. Homem que tinha muito dinheiro. Um homem que teve o melhor professor Gamaliel da época, como se fosse uma faculdade. Meninos, qual que é a melhor faculdade hoje? Dá um nome aí de uma faculdade top que Paulo poderia ter feito na época. Fala aí, meninos, vocês sabem? Sim, porque Gamaliel era conhecidíssimo, né? Pode falar o nome, diretor, Mackenzie. Então, Paulo frequentou uma Mackenzie. Então, o cara tinha muito dinheiro, muito conhecimento, tá? Ele era aquele que dava a ordem, ele executava com, olha, requintes de detalhes. Aqui eu fiquei observando, enquanto eles montavam a sala e todo um cenário. Gente, é muita coisa para você montar um cenário. São muitos detalhes, sabia? A gente está vendo tudo prontinho, tudo bonitinho e tal. Você não imagina todo um aparato que tem por trás. E os meninos cuidando de uma coisa e olhando outra e preocupado com isso e preocupado com aquele outro. Paulo não era diferente. Ele tinha a preocupação de matar você, olhando nos seus olhos, porque para ele estava fazendo correto. Como eu disse, quando ele tem um encontro com Jesus, que agora ele cai do cavalo, literalmente, ele cai do cavalo. Ele fica um período esperando que agora o Senhor fale com ele. Olha só. Esse período que ele ficou esperando, certeza absoluta que quando ele cai daquele cavalo, ele já caiu sabendo que opa. Tudo que eu fiz até aqui, tudo errado. Todo o dinheiro, toda a fama, toda a conquista, tinha o que ele queria. O que ele queria na época, tá aqui, é seu. Mas isso não o satisfez. Porque ele vivia nessa busca incessante de matar, máquina de matar. Não tinha prazer, não tinha alegria, não tinha contentamento e tudo vinha de uma maneira muito mentirosa. Porque muitas vezes nós achamos que tô casada, tenho meu carro, tenho minha família, tenho meu trabalho, tenho as minhas coisas e eu estou feliz. É mentira. Porque você ainda não se encheu daquilo que é real e verdadeiro, que é Jesus Cristo. Você não deixou que o Espírito Santo falasse e usasse a sua vida para que você pudesse entender que todos os prazeres do mundo nunca vai te satisfazer. Por mais que você tenha, você vai morrer e você não vai ter a alegria que o Senhor fala que nós temos. Quando nós temos a alegria de Deus, ela transborda, ela consegue passar para o outro essa alegria, porque ela é real, ela é verdadeira, como Paulo está dizendo aqui, olha, vocês aprenderam comigo. Então entendam uma coisa, eu aprendi a viver na fartura, eu aprendi a viver na escassez, eu aprendi a viver tendo, não tendo, preso, livre, porque na verdade eu sou livre, mesmo eu encarcerado, eu sou livre. Mesmo ele encarcerado, ele continuava ensinando para esses irmãos que eles precisavam continuar levando desse amor. Sem se preocupar. Por que tá ansioso? Por que tá preocupado? Já comprou sua roupinha de ano novo? Comprou seu sapato de ano novo? Eu vou ser muito sincera aqui com vocês. De verdade mesmo, diante de Deus. Por um tempo, porque mulher tem muito disso, né? Por um tempo, eu ficava muito preocupada e, por exemplo, dia 29, agora, hoje, eu já teria que estar com tudo pronto. Afinal de contas, virada de ano, então eu preciso estar com tudo pronto, minha roupa, meu calçado, enfim, e por aí vai. Só que eu entendi que o melhor é estar na presença de Deus,
Não importa se você vai estar com roupa nova, se você vai estar com roupa velha, se você comprou, se você não comprou. O importante é você continuar vivendo desse amor que transborda e que não tem como. E o Senhor vai te dando, quanto mais você se achega a Deus, mais Ele vai te dando. Quanto mais você se achega a Deus, mais Ele vai deixando você como sensível às coisas. Você consegue ouvir Deus assim, a quilômetros de distância. Ele não precisa estar aqui pertinho, não. Ele te coloca um olhar mais aguçado, Ele coloca no seu coração coisas que você nem imaginava que, sabe... Paulo começa a carta como mesmo, chamando os irmãos de quê? De amados. Preocupado, muito preocupado com eles, não com ele mesmo. Ele não mandou essa carta dizendo, olha, estou aqui preso, precisando que vocês venham me visitar, estou precisando de alimentos, ou estou precisando de roupa, Não! Percebam que ele fala, por que vocês... Ele está preso, mas ele pergunta para eles, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Presta atenção, olha ao seu redor. Tudo pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Então você não precisa ficar ansioso e você não precisa se preocupar com o amanhã. O amanhã cabe a Deus. Paulo sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que era certo a sua morte. Mas como ele mesmo declara, olha, morrer para mim é ganho, é lucro. Eu não estou preocupada com a minha morte, eu estou preocupada com você que ainda não conseguiu entender qual é o propósito. Eu estou preocupado com você que você está ligado nas coisas terrenas e não conseguiu desconectar dessas coisas terrenas e está tão ansioso, tão preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, onde você vai morar, como você vai viver. E o Senhor está dizendo, você não precisa se preocupar com isso. Porque se você tiver convicção, Paulo estava preso. E mesmo assim, o Senhor Jesus cuidando dele, dando todo o suporte. Tem uma parte no filme, e eu sempre falo isso, gente, eu vou sempre falar, porque eu assisto, tem horas que eu paro e pego só alguns trechinhos do filme. E um dos trechos que me marca muito, muito, muito mesmo, é quando é a última noite de Paulo com vida. Então ele vai dormir numa cama que a gente não pode chamar aquilo de cama. Então ele deita, não tem travesseiro, não tem absolutamente nada, é no chão. E ele deita, ele fecha os olhos e ele fala, Senhor, a tua graça me basta. Será que nós conseguimos falar isso com verdade? Senhor, a tua graça me basta. Será que nós conseguimos passar isso para o outro? Eu chegar para o Roberto e falar, Roberto, olha filho, não se preocupa com isso não, a graça do Senhor te basta. E como Paulo disse aqui, vocês viram isso de mim. Então somos nós que temos que ser essa testemunha viva, não com mentiras, não com ilusões, e dizendo para a pessoa, olha, a partir do momento em que você aceitar a Cristo, tudo vai ser fácil. É fácil sim, porque Deus faz a gente passar por problemas, situações, que quando você olha para trás, você fala, não acredito que eu passei por isso. E a mão do Senhor esteve sempre conosco, nos guiando. É por isso que a gente consegue passar. Então o que ele tem que ver em nós é verdade, é determinação. É algo que não foge daquilo que Deus realmente tem para nós. E o que ele tem para mim, para você, é algo grandioso que vai além. No 13, eu escuto muita gente falando isso. Mas igreja, presta atenção. Paulo declarava isso porque ele vivia. No 13 fala assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava falando com propriedade. Estava preso, esquecido, jogado, sendo humilhado. As pessoas debochando dele. É você?
Ah, não tô acreditando que o povo tá falando tanto de Paulo, eu tô achando que sabe, que é um cara. E me aparece um homem como? Fragilizado, que apanhou muito, sempre vivendo de um lado para o outro, sempre preso, sempre deixado, porque a partir do momento que eu não tenho mais os amigos, nós temos muitos, centenas e milhares quando há interesses. Então os amigos chegam, porque sabe que vai tirar alguma coisa de você ou sabe que você vai dar alguma coisa de retorno para ele. Isso é fato. Aí você tem 1 milhão de amigos. Mas a partir do momento que você cai em cima de uma cama, ou que você passa por uma situação difícil, ou que você passa por, sabe, certas coisas que muitas vezes você vai ser até julgado. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para estender a mão para o outro. Mas o amigo verdadeiro, ele fica do seu lado e ele vai estender a mão para você. E ele vai colocar você de novo no prumo. Mas esses amigos, supostos amigos, que aparecem aos montes para bater nas nossas costas, quando você está no momento mais difícil, é o primeiro a jogar você aonde? No fogo. É o primeiro a lançar você no fogo. E Paulo está dizendo isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para ele declarar isso, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem era Jesus na sua vida. E ele continua dizendo: todavia, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a de dar de receber, mas somente vós. Foi o que eu disse. Ninguém ligou para Paulo. Agora Paulo estava esquecido e não estava nem aí. Tá fazendo a parte dele, problema dele, não mandei falar demais, né? A coisa não funciona assim, ele sabia que isso ia acontecer, agora ele tá pagando o preço da sua desobediência. Funciona assim? Não. Ele escreve dizendo: vocês, filipenses, permaneceram comigo. É isso que nós temos que entender, igreja. Precisamos permanecer em Cristo. Ele fala de unidade. Precisamos permanecer na unidade. E ele fala mais, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, e as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Lembra que eu falei? Foram 2 viagens. Não é que eu me preocupe com doações, mas procuro o fruto de que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito. Eita, nome esquisito, né? Esse Epafrodito, ele foi um dos ajudadores de Deus. Ele foi usado por Deus de uma maneira sobrenatural para ajudar Paulo. Paulo ensina para ele sobre a ser humilde. E Paulo fica tão feliz de saber que este homem, ele continua esse trabalho, falando de ser humilde, de buscar o outro que está fragilizado, de dar o suporte, de ficar por perto, de ajudar sem interesses, não querendo saber o que o outro fez de errado ou não, se ele vai ter ou não para me ajudar, mas ele fica tão feliz de saber que este homem, ele continua esse trabalho que ele designou a ele. E o que enviaste como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelo século dos séculos. Amém. E aqui ele encerra a carta. Ele fala, olha, aprenda, eu ensinei vocês. Eu dei a direção de como tudo deve ser feito. Mesmo eu aqui preso e já com uma sentença de morte, eu tenho convicção de uma coisa. O meu Deus, ele é maior. E eu sei para onde eu vou. Agora eu não quero que vocês, depois de tudo o que eu ensinei, depois de tudo o que foi passado para vocês, que isso morra em vocês. Isso tem que continuar. O amor, ele tem que ser verdadeiro. Você tem que ser humilde para com o outro. Você tem que ter compaixão para com o outro. Você tem que olhar com o outro com os olhos de amor. Você tem que ensinar para o outro, dizer para ele assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, com convicção. Sabemos que todo final de ano ficamos ansiosos para saber como vai ser o próximo ano. O ano termina, começamos um novo ano. Quando eu era criança, hoje isso acabou um pouquinho dentro de mim, porque você é adulto e aí você começa a ver as coisas diferentes. A criança, ela é inocente, ela guarda essas coisas, né? Eu acho muito lindo você olhar para a criança. Hoje eu olho para o meu neto, às vezes eu não acredito nas coisas que ele fala para mim. Mas ele é muito o quê? Ele é muito espontâneo, ele é muito natural, ele é aquilo, ele é verdadeiro. O adulto, ele vai se enchendo de coisas e vai deixando muitas reservas e não quer e sabe, ai, tudo eu tenho que, né, ser muito polido. E eu, quando era criança, eu não via a hora de chegar essa época, sabe, de ano novo, de Natal. Eu não via a hora disso, porque para mim era algo muito mágico. Na minha cabeça de criança, eu achava que a virada de ano iria mudar toda a minha vida, ia fazer tudo diferente. Que na virada de ano eu tinha roupa nova, coisa que os meus pais não tinham condições de comprar pra gente sempre. Na virada de ano tinha uma comida boa na mesa, coisa que eu não conseguia ter durante todo o ano. Só que eu entendi que eu tenho o primordial para essa virada de ano. Você tem o primordial para essa virada de ano, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós vamos ter sim boas notícias, nós vamos ter sim começar um ano completamente diferente de tudo, porque nós temos Deus dentro de nós. E como disse Paulo, não importa as circunstâncias, não importa o que eu possa estar vivendo, eu tenho que ter convicção no Deus que eu sirvo. Eu tenho que deixar exemplos como Paulo deixou para este lugar, para este povo de Filipe. Olha só, sabendo que Deus, ele é maravilhoso. E as pessoas olhando para mim, olhando para você e dizendo, não, realmente, como ele disse, o que vocês ouviram, o que vocês viram, veio de mim. Então aprendam comigo a ter essa disposição, essa verdade. Parar de se iludir, parar de buscar coisas que não vão nos encher, parar de buscar coisas que têm nos afastado terrivelmente da presença de Deus. Colocamos tudo na frente, colocamos muitas desculpas, deixamos de fazer porque estamos cansados. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se você iniciar o ano assim, cansado, meu amigo, você vai ter uma batalha aí pela frente. Porque esse é o momento de você agora ter disposição. Esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você ir. Ide.
Sabe? Não é ficar parado no seu lugar de conforto. Não é você ficar olhando para dentro de você, meu Deus, e agora o que eu faço? Ai, nossa, tá tudo ruim, agora não vai, e agora o que eu vou fazer da minha... Não, determina assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso porque Deus está comigo. Eu posso porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, olha só, morreu, acabou? Ah, ele morreu ali na cruz do Calvário e acabou. É isso? Não, não. Ali é o início de tudo. E ele fala, ó, não se preocupa não. Vocês acharam que eu morri? Deixa eu falar só uma coisa para vocês. O melhor está por vir. Porque quando ele sobe ao Pai, o que ele fala mesmo para os seus discípulos que ficaram? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o quê? O meu Espírito Consolador. Então significa que ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Paulo sabia disso. Que agora, esse Jesus que ele perseguiu tanto, quando ele cai do cavalo, ele escuta uma voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é isso? E ele fica procurando da onde vem essa voz. Ele fica procurando o que está acontecendo, verdade? Quem é que eu estou caçando? Quem é que eu estou procurando? E então ele entende que ele não perseguia, não eram as pessoas, ele estava perseguindo ao Senhor Jesus. Quando ele matava as pessoas, ele matava quem? Jesus. Olha só. Então ele entendeu de uma maneira... Gente, é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo de você ler. Se você continuar lendo esse capítulo todo, você vai entender da grandeza. E como eu falei, não tem como você dizer que não entendeu a palavra. Não tem como você falar, nossa, eu tive dúvida nisso aqui. Porque o que ele fala aqui... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só, no contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de orações e súplicas, e com ações de graça. Igreja, é isso que nós temos que ter. Uma vida constante, diária, e sem baixar a cabeça, de oração, de eu sei o Deus que eu sirvo. Ah, Andaluzia, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Você está falando isso porque você não sabe o tamanho da adversidade, dos problemas que eu tenho que enfrentar. Mas ele disse que é isso mesmo. Nós vamos ter lutas, aflições, dores, vamos ser perseguidos. Vamos ser presos. Paulo estava preso. Mas eu não vi ele se lamuriando. Pelo contrário, ele incentivando, olha, continuem, porque vocês me deram gás. Vocês me ajudaram a continuar aqui, ó, nesta pegada, nesta convicção de quem é Deus. Nós estamos prontos para ser presos? Nós estamos prontos para viver toda essa adversidade, como ele disse, olha, eu já tive muito, eu já tive pouco, agora estou na escassez, mas eu continuo crendo em Deus. Será que quando a comida faltar, eu vou continuar crendo em Deus? Será que eu vou olhar para o meu filho e ver ele em necessidade, querendo um pedaço de pão, e talvez eu não tenha, eu vou continuar crendo em Deus? Será que quando eu vir o desemprego, quando vir a dificuldade, eu vou continuar crendo em Deus? Será que eu vou continuar falando com essa convicção, com essa certeza? Porque Paulo falou, olha, eu continuo com a mesma convicção, eu continuo com a mesma certeza, mesmo não tendo nada. Porque eu tenho o melhor. O Espírito Santo de Deus, ele me sustenta, ele me dá o sono.
Paulo estava preso e ao invés dele ficar reclamando para o carcereiro, hoje não tem aí um pãozinho extra, não tem uma coisinha a mais para eu comer, ele evangelizava. Ele falava desse Jesus. Enquanto ele estava preso, eu fico imaginando a prisão. Sabe assim? Água suja passando, ratos, pensa no cheiro insuportável. Muitas vezes ele ficava amarrado os pés e as mãos, sem ter posição, sujo, fome. Mas igreja, por que será que ele continuava com essa convicção? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe, esse verso me chamou a atenção. Estamos vivendo dias bem difíceis. Bem difíceis. Então eu vou ter que ter gravado isso no meu coração e começar a viver. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu tiver, eu vou continuar adorando a Deus. Se eu não tiver, eu vou continuar adorando a Deus. E se tudo vir contra ao que eu aprendi, como disse Paulo, que eu aprendi, o que eu ouvi, eu vou continuar adorando a Deus, mesmo sendo ameaçado. Eu estou pronto para isso? Para ameaças? Ó, uma coisa para você, Roberto. Agora chegou um ponto. Ou você nega o Deus que você diz que você serve, e eu deixo a sua família em paz, ou então você continua servindo esse Deus, mas a sua família vai ser dizimada da terra. Nós estamos prontos, porque é forte. É forte. E o que vai valer aqui é a nossa fé. É a fé que vai valer. É a convicção que vai valer, porque Paulo ele tinha uma fé gigantesca. Paulo longe, e ele já curava. Ele mandava lenços, e que hoje as pessoas usam isso, né? Pega lenço, manda entregar, pega avental, manda entregar. Mas teve essa vida aqui de Paulo? Para que pudesse ter esse poder? Teve toda esse compromisso de não negar o nome de Deus, de não recuar 1 milímetro da tua fé? Oh, meus queridos, eu vou falar por mim. Chega um momento que você acaba dando você dá aquela balançada. Somos seres humanos e Deus nos entende. Mas precisamos caminhar nessa verdade aqui, ó. Que pode te faltar tudo. Que você pode ser deixado. Que as coisas elas podem vir de uma maneira que você fala, acabou para mim. Sabe? E você continuar firme em Deus. Às vezes até as pessoas falam, se liga, é melhor você dar uma recuada aí, porque... E você fala, não, ninguém vai me tirar do meu caminho, ninguém vai me tirar do meu eixo. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo fala isso, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem Ele é para mim. Hoje, vamos virar o ano, e aí... Vamos para 2023. Eu ia falar 2024. Misericórdia. 2023. Para e pensa. Você teve um ano inteiro de trabalho, tristezas, angústias. Foi deixado em algum momento. Foi traído em algum momento. Teve decepções. Teve ansiedades, teve choro. Mas pare e pensa. No meio de tudo isso, durante um ano inteiro, te faltou alguma coisa? Na minha vida, não. Deus foi suprindo todas as... Como ele fala, tive até em excesso. Paulo fala aqui, tive até em excesso. Mandaram até o que eu não pedi.
porque Deus faz isso. Ele te dá até o que você não pede. Ele envia até o que, sabe assim, até a mais. E eu vi isso dentro da minha família. Foi algo que eu fiquei... Não era para mim, mas eu fiquei muito feliz de saber que aquela pessoa estava sendo abençoada de uma maneira assim, transbordante. Porque ele não manda pouco. Ele manda para você até abençoar o outro. Ele manda que é para você ajudar o outro. E muitas vezes pelo nosso egoísmo, porque eu não consegui, sabe assim, entender a essência de Deus, você retém para você. Você não divide com o outro. Você não está nem aí. Como disse Paulo, olha, muito obrigada. Porque vocês, no meu momento aqui de prisão, de escassez, vocês estiveram comigo. Muito obrigada. Precisamos aprender que um novo ano surge. Mas se você continuar dentro do velho homem, nada vai mudar. E vai acabar o ano de novo. E acaba o outro ano de novo, e o outro, e você continua dentro de você mesmo, fazendo as mesmas coisas, vivendo das mesmas escolhas, pensando da mesma forma, sendo egoísta todo o tempo com Jesus, que é aquele que tem te dado tudo. Durante esse ano, quanto tempo você tirou para o Senhor? Precisa me responder não. Só para e pensa. Ah, mas eu tenho a minha família. Ah, mas eu tenho o meu trabalho. Ah, mas eu tenho as minhas... Ok. E quem foi que te deu tudo isso? Se não foi o Senhor Jesus Cristo. Ele te deu o seu trabalho. Ele te deu a família. Ele te deu o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Foi ele que te deu. Não tá bom? Ah, meu marido reclama muito. Ah, minha mulher fala demais. É sério, não tá bom então? Porque durante todo esse ano você não se esforçou para fazer diferente. Porque tudo tem que começar a partir de mim, não a partir do meu marido. Tem que começar a partir... Eu tenho que começar a fazer as coisas. Eu tenho que começar a mudança. Será que eu comecei essa reforma? Findou o ano. E você fez o quê? Quais foram as suas conquistas? Você cresceu espiritualmente? Você conseguiu ler mais a Bíblia? Você conseguiu orar mais? Você conseguiu cultuar mais? Ou para você cultos é algo que não se faz mais necessário? Ou para você os cultos só de domingo? Tá ótimo, tá bom demais e ainda tá complicado porque... Como que você tá fazendo a sua vida? Porque ela não te pertence. E o Senhor Jesus, Ele está nos dando uma oportunidade de fazer tudo novo. Comece o ano sendo grato. Porque foi o que Paulo fez aqui. Paulo escreve essa carta agradecendo, sendo grato, dizendo para eles, permaneçam, continuem, não desistam, vão em frente. É isso. Então, você já desistiu? Cansou? Tá cansado? Ainda tem muito mais para acontecer. Só que o Senhor não quer que aconteça de uma forma morna, fria, distante. Queira Deus. Como eu disse no início, tem pessoas que falam, nossa, eu quero ser cheio do Espírito Santo e acha que é só emoção, é só você, sabe, é muito bom sentir a presença de Deus, é maravilhoso, é muito bom, mas não é só emoção, é mudança de caráter. Queira mudar o seu caráter, para que 2023, gente, se a gente for parar para pensar, olha só, 2023, poxa vida. Eu não achei que tudo isso que está acontecendo fosse acontecer agora. Eu achei que ainda tem um tempo, mas muitas coisas estão acontecendo. Cumprimento da palavra. Então significa que Jesus está o quê?
voltando. Está bem pertinho. Está mais próximo do que a gente possa imaginar. Então presta atenção. Nós vamos ter um ano aí pela frente. E eu não quero ser pessimista. Espero que tenhamos esse um ano pela frente. Faça tudo diferente. Não deixe para amanhã. Não temos mais tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guiar. Que Deus possa nos dar a direção. Que Deus nos sustente em meio a dias tão difíceis. Que Deus possa estar conosco todo o tempo. Porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar desse Jesus. Nós vamos precisar conhecer Jesus. E é o que eu sempre falo. Ter esta palavra gravada no coração. Paulo disse assim, ó. Lucas, obrigada. Obrigada por ter ficado comigo. Lucas foi o único que ficou com Paulo até o fim. Nossa, só Lucas? Só Lucas. O único que permaneceu com ele. E Lucas começa agora, quando Paulo morre, Lucas começa a falar desse amor da mesma forma que Paulo falava para ele. Ele entendeu, mas depois que Paulo morre, olha só, ele percebe que mesmo Paulo já nos seus últimos dias, ele não mudou quem ele era. Não se revoltou, não ficou agora agoniado porque sabia que a sua morte já tinha dia e hora marcada. Ele continua dizendo para Lucas, Lucas, ame, ame, ame. Esse é o tempo. O tempo que nós temos que semear. É o tempo que nós vamos ter que lançar semente na terra. Não, mas o solo está duro. Não importa. Nossa, mas ali tem muitas pedras. Não importa. Esse é o tempo de semear. Temos que fazer isso. E que Deus nos ajude. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda ela que você vai precisar dizer assim, ó, e declarar com verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga isso com verdade. Diga isso de coração, sabendo que o teu Deus, ele vai te fortalecer. Amém? Te convido agora para orar. Encerrar esse ano com oração. Porque eu tenho certeza. Se você não orar, e se você não buscar esse Deus, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, você não vai suportar o que está por vir. Só suportamos prisões, açoites, fome, sendo espancado, quando nós temos Deus. E aí nós sabemos quem esse Deus realmente está fazendo por nós. Eu vi uma cena, mandaram para mim de um vídeo, aonde realmente há perseguições. Que as pessoas são perseguidas, real. Não é o que a gente vê aqui não, porque nós não somos perseguidos. Ainda não. Não somos. Nós nem sabemos o que é isso. E eles pegam uma família inteira, de velho a novo. Mas eles perguntam antes, vocês continuam afirmando que vocês vão continuar amando e falando desse Deus? E um olha para o outro, a família inteira, um olha para o outro. E eles dizem que sim, eles vão continuar falando desse Deus. Então já tem um buraco pronto para eles, para a família inteira. Eles são jogados dentro desse buraco. Tem algumas folhas de bananeira. Tem criança junto. Bebês. Eles ateiam fogo. E eles não podem sair de lá. Até que a família toda
Eles ficam olhando. Que sirva de exemplo para todos que estão aqui. Se não negar, o final é esse. E você ouviu gritos daquele bebê. Mas o pai disse assim: sabemos para onde nós vamos. Como disse Paulo, eu sei para onde eu vou. Morrer para mim é lucro. Estamos prontos? Ai, Andalúzia, nossa, você deveria estar com uma palavra. Afinal de contas, ano novo, você deveria estar animada. Eu estou. Para a honra e glória do Senhor, eu estou, porque eu sei o Deus que eu sirvo. É como disse Paulo, eu só quero que você entenda, se você sabe o Deus que você serve. Porque nós não vamos viver aqui nessa terra só desfrutando do que é bom. Assim fica fácil ser cristão. Fica fácil. Eu ter todo esse equipamento aqui, olha, bonitinha, cheirosa, falando de Jesus. Fica fácil, não fica? E nesse momento, como disse Paulo, precisamos ter isso dentro de nós. As perseguições, elas vão vir. E a gente está percebendo que a cada ano vai se afunilando, vai se apertando. O negócio vai ficando estreito para a gente. Olha, o conselho que eu te dou. Conheça. Aprenda. Viva. Queira. Porque quando nós temos isso, como disse aquele homem, eu não vou negar. Mas quando você não tem convicção e quando você não conhece, vai ficar pelo caminho. Paulo não ficou pelo caminho. Ele deixou um legado e como ele fala, ele deixa escrito aqui, ó. O que é de boa fama, o que é amável, e ele vai falando. O que é bom, eu ensinei para vocês. O que é certo, eu ensinei para vocês. Que vocês possam esse ano entrar com a certeza de que você ama e nunca vai duvidar de quem Deus realmente é para você. Tenha convicção disso. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos. Como disse Paulo, nós temos que em todo tempo, Senhor, te agradecer com orações, com súplicas, com ações de graça, Senhor. Muito obrigada. Um ano se findando e o outro começando. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Nos ajude, Deus, mais um ano, Pai, para que possamos permanecer firmados na Tua palavra. Senhor, não permita que muitas vezes durante esse ano, quantas vezes pensamos em parar, quantas vezes pensamos em te deixar pelo caminho, Pai, não permita, mas que o Senhor coloque nos nossos corações esta gratidão, esse amor, a convicção de que o melhor é estar na Tua presença, que o melhor, Jesus, é te buscar, não importando o que possa estar acontecendo, não importando, Senhor, as dores, as dificuldades, os problemas, não importa, Jesus. O que importa para nós hoje, Pai, é te conhecer na intimidade, na profundidade. Queremos mergulhar, Senhor. Não queremos mais ficar na superfície, não queremos mais ficar na mesmice, Jesus, mas queremos nos encher do Teu Espírito Santo, para que possamos suportar, Senhor, tudo que possa vir e estar firme, forte em Ti, porque nada vale o braço do homem, nada vale, Senhor, a nossa força, mas queremos ser fortalecidos por Ti, porque queremos declarar tudo posso naquele que me fortalece, tudo eu suporto
suporto naquele que me fortalece. Jesus, não permita que venhamos a ficar adormecidos. Não permita, Senhor, que coisas venham nos tirar da tua presença. Não permita que a ansiedade, que a tristeza, que a angústia nos arranque da tua presença. Não permita que a depressão nos arranque da tua presença, mas que em todo tempo possamos estar firmados em ti, segurando nas tuas mãos e tendo a convicção que tu és o Deus das nossas vidas. E, Senhor, este ano findando, que possamos estar de joelhos, Pai, orando, clamando, pedindo pela tua misericórdia, porque não sabemos o que está por vir, não sabemos o que nos espera, mas o Senhor já sabe de tudo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que venhamos a ficar distraídos com coisas tão corriqueiras, tão bobas, tão sem sentido, Pai. Não permita, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos pegar as nossas famílias, nos colocar de joelhos, Senhor, e clamar pela tua infinita misericórdia, porque só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos socorrer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que venhamos a ficar distraídos, Pai, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Não permita, Pai, mas que em todo o tempo que o Senhor venha sinalizar e nos dar a direção. Muito obrigada por este ano que findou. E como eu disse no início, não nos faltou nada. Como disse Paulo, pelo contrário, tivemos até em excesso, em abundância, e nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, porque a minha família está com saúde, os meus irmãos estão com saúde. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor venha nos sustentar, que esta casa, ela permaneça, Senhor, com as suas portas abertas, Pai. Não permita, Senhor, que elas venham se fechar. Sabemos que tudo tem o tempo e nós te pedimos, Pai, para que possamos estar firmados para quando este tempo chegar. Muito obrigada por este ano que tantas coisas nós vivemos, tantas dificuldades, mas, Senhor, permanecemos aqui, na tua presença. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham aí uma ceia maravilhosa com a sua família. Vamos esperar por mais um ano. Não sabemos o que está por vir, mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fiquem com Deus e até a próxima quinta.